Boa noite. Novamente estamos aqui, usufruindo da possibilidade de compartilharmos do conhecimento da doutrina espírita. Nos diz os benfeitores espirituais que circunstâncias aparentemente circunstâncias aparentemente fortuitas, inesperadas, atuaram para o conhecimento da doutrina espírita. Cada um de nós de uma forma diferente. Às vezes, através de um amigo, através de uma mensagem, através de um filme. Não importam exatamente os motivos por trás que nos encaminharam até a doutrina espírita. Por trás de todos eles, há interferência, a atuação de espíritos, benfeitores e amigos, que de alguma forma interviram para que viéssemos a ter a aproximação com a doutrina espírita. De tal forma que nela encontrássemos respostas, esclarecimentos que nos preencheram expectativas que tínhamos para o entendimento da vida, da experiência que estamos tendo no corpo. De qualquer forma, o que é muito importante aqui destacar é o papel de coparticipação, de interferência do plano espiritual no plano material, de tal forma que os objetivos maiores das leis divinas sejam atingidos. Esse intercâmbio, essa atuação que há entre o mundo físico e o mundo espiritual, não só acontece na nossa vida diuturna, acordados, mas acontece de uma forma ainda muito mais intensa, à noite, quando estamos fisicamente adormecidos. E nesse aspecto, as obras do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, elas nos mostram, quase que na sua totalidade, essa atividade importante e que se dá normalmente na vida de qualquer um de nós, independente de termos o conhecimento ou não da doutrina espírita, e aonde, em termos de ajuda, de auxílio, todos nós somos amparados. Nós hoje iremos começar os comentários do livro No Mundo Maior. Estivemos aqui tratando durante alguns meses do livro Obreiros da Vida Eterna, que também é uma obra muito importante para todos nós, inclusive lembrando hoje, dia 3 de outubro, é o dia do aniversário do codificador da doutrina espírita, que veio até nós no ano de 1804 e que, justamente no dia 3 de outubro, tem essa marca para aquele que é conhecido por nós como o codificador, usando o pseudônimo Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e que organizou, estruturou os ensinos dos Espíritos nas 5 obras principais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Deixamos aqui essa lembrança
até como estímulo para aqueles que ainda não conhecem as obras do codificador, a leitura da primeira delas, que de certa forma é uma síntese de todas elas, o Livro dos Espíritos. É uma obra encontrada através de diversos formatos e de editoras. Aqui mesmo na AME, facilmente você encontra na livraria, e é a partir dela que nos vem esse conhecimento da realidade da vida fora do corpo físico, e que nos livros de André Luiz, que são obras subsidiárias, aprofundam e dão prosseguimento àquilo que foi colocado pelo codificador. Então, hoje nós iremos analisar, principalmente, o primeiro capítulo do livro Entre Dois Planos. Esse livro, No Mundo Maior, ele começa nesse capítulo Entre Dois Planos a enfocar justamente aquilo que falávamos aqui: o encontro, as atividades, as interferências, todo um desdobramento de serviço da espiritualidade nos momentos em que a humanidade encarnada está fisicamente adormecida. É interessante que as situações narradas no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz, no livro Obreiros da Vida Eterna, e no que nós estamos analisando hoje, no livro No Mundo Maior, a organização que há quando se diz entre dois planos, é porque há muita atividade entre o mundo físico propriamente dito e o mundo espiritual mais afastado. Há todo um trabalho em chamadas colônias espirituais, em abrigos, em verdadeiros postos de socorro no mundo espiritual, que está entre esses planos mais próximos da terra, mais afastados ainda da espiritualidade plena. E é nele que, sobretudo, nós nos desdobramos para atividades. E André Luiz inicia nesse capítulo com a frase que destacamos aqui para um comentário introdutório. André Luiz diz assim: a ideia de Deus envolvia-me o pensamento. A ideia de Deus envolvia meu pensamento. Na verdade, como vamos aprendendo com a doutrina espírita, dúvidas, mistérios a serem revelados, a compreensão das leis divinas e do próprio Criador de Deus, não só é abstrata para nós que estamos encarnados, para os espíritos desencarnados também. Porque só à medida que o processo evolutivo nosso avança, e precisará avançar muito, é que o entendimento mais em detalhes e de maior amplitude sobre Deus se nos afigurará em termos de entendimento e de lógica mais avançados. Por enquanto, basta, como é colocado no Livro dos Espíritos, a definição de Deus. Na primeira pergunta, que é Deus? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, André Luiz diz que a ideia de Deus me envolvia o pensamento.
No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte logo nos primeiros capítulos que enfatiza esse entendimento de Deus, que é importante aqui recordarmos. Quando diz assim: o Espiritismo nos traz de volta a ideia, a compreensão do Deus forte, do Deus que de fato criou tudo que existe no universo, mas de uma maneira na qual as leis divinas que vão nos sendo reveladas paulatinamente traduzem de uma forma segura a interferência divina em tudo o que acontece na terra e fora da terra. O grande projeto, o grande programa do Criador é a nossa perfeição, é a nossa felicidade. Todos nós, mesmo tendo sido criados simples e ignorantes, espiritualmente falando, temos por meta maior a felicidade suprema, a perfeição. Mas ao longo desse trajeto, precisamos, através do esforço e do trabalho, construir as asas de libertação. Então André Luiz começa dizendo isso, ao enfocar para nós o encontro que iria se dar entre ele, o instrutor espiritual Calderário, e o orientador Eusébio, que era um espírito de uma esfera mais alta e que tinha um trabalho direto no esclarecimento e na orientação de espíritos encarnados, em desdobramento pelo sono, e espíritos recém-libertos ao adentrarem-se no plano espiritual. E nos diz André Luiz que esse grupo que o Eusébio iria dar aulas, e é o conteúdo dessa aula que nós iremos compartilhar alguns enfoques, porque se dirigia esse conteúdo para nós encarnados, num grupo constituído, vejamos bem, de cerca de 1.200 espíritos aproximadamente. Mais de 80% deles eram de espíritos encarnados. Pessoas que, ao dormirem, se desdobram do corpo físico e partilham dos estudos desses grupos na espiritualidade. E um fato importante, André esclarece logo para nós, era que esse grupo não era exatamente de espíritas em desdobramento, era um grupo de espiritualistas. 1.200 pessoas, para termos uma ideia, é mais ou menos 3 auditórios desse da AME lotado. Então, mais ou menos 3 auditórios desse. E nesse encontro, que se transcorria no plano espiritual, esses espíritos iam nutrir uma série de conhecimentos, os quais ficariam em termos de lembrança e de recordação para situações pessoais quando necessárias. Porque Eusébio esclarecia André Luiz que, na verdade, se houvesse uma lembrança plena, completa, do que ocorria quando nós estamos desdobrados, porque o enfoque que a obra coloca é para nos habilitar
a sermos participantes ativos desses grupos. Então ele diz o seguinte: olha, não era um grupo de espíritos elevados ou santos, não. Eram de pessoas comuns, mas que já compartilhavam o entendimento da vida em termos espiritualistas. Importante aqui a distinção. Espiritualista é todo aquele que acredita em que no homem há algo além da matéria. Então, um católico é espiritualista, um evangélico é espiritualista, um budista é espiritualista. Até alguém que, mesmo dizendo não acreditar em Deus, mas ter uma vida de amparo e dedicação ao próximo, as atitudes e o comportamento dele caracteriza um valor íntimo que o identifica como espiritual. Então, era um grupo diversificado. E Eusébio dizia isso a André Luiz por uma razão muito importante e especial. Aqui já enfocamos algumas vezes, mas é importante reiterar. O ecumenismo, o universalismo, que em termos de religião, a doutrina espírita deixa bem evidente e bem claro para todos aqueles que se identificam e que se proclamam espíritas. Ser espírita é ter um entendimento da religião que, entre outro aspecto, não se particulariza como doutrina isolacionista, privilegiada. Não. O espírita sabe que a identificação maior do próprio termo, como é colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, espírita é aquele que esforça-se por domar suas más tendências e que procura hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É aquele que identifica em si essa natureza que o chama, o força para melhorar, para se tornar bom, para vivenciar a caridade. Então não é mais um termo que poderia se dizer isolacionista, igrejista. Não. Inclusive, nesse enfoque, é o que faz com que muitos achem que o Espiritismo não é religião, porque ele é a essência da religião. E porque ele não procura se perceber separado ou melhor do que as outras. Mas era esse primeiro ponto que Eusébio compartilhava com o André Luiz. Mas o segundo ponto não era menos importante. Era que o objetivo maior do trabalho de Eusébio era fomentar recursos para a intervenção junto aos encarnados, sobretudo, no propósito de evitar quedas na loucura, no suicídio e em fracassos morais graves. Tinha esses três aspectos. O trabalho no qual o André Luiz estava ali participando, naquele grupo de encarnados, em desdobramento, tinha esses três pilares principais. Ao longo desta obra no mundo maior, nós iremos ver diversos casos
de situações dramáticas, aonde o mundo espiritual estava interferindo, a fim de minorar, suprimir, evitar desastres nesses 3 aspectos principais: a loucura, o suicídio e quedas morais graves. E aqui não podemos deixar de nos lembrar que no aspecto da loucura e do suicídio, há todo um campo de doenças emocionais que já há alguns anos é colocado pela Organização Mundial da Saúde como pandemia. Então, pandemia não é só o coronavírus, recentemente, mas pandemia também é a quantidade de pessoas em depressão, em crises de ansiedade, em síndromes como a síndrome do pânico. É um número absurdo. A causa maior que está por trás de tudo isso tem raízes no materialismo, no egoísmo e suas consequências. E por isso, esse trabalho desenvolvido na obra No Mundo Maior tinha esse cuidado especial com essa classe. Porque nessa classe, e aí é importante destacarmos, está o grande resultado pernicioso que o materialismo tem exercido na sociedade humana nos dias de hoje. Porque entendamos bem a abrangência do materialismo. Há muitas pessoas que se dizem acreditar em Deus, que se dizem pertencer a determinada religião. Não, eu sou um católico. Não, eu sou um evangélico. Não obstante, a sua vida comportamental é vivenciada como se aquilo que ele diz crer não existisse ou não servisse de nada. É um materialista. E não podemos colocar como exceção alguns do grupo do Espiritismo. Porque o enfoque de se dizer adheso a certa doutrina, mas ter uma vida dissociada das atitudes e comportamentos que aquela doutrina direciona, orienta, esclarece, é ser materialista. Então, a humanidade hoje, de uma forma alarmante, é materialista. É naquele enfoque. Primeiro eu, depois eu, mais adiante eu. Por último, se sobrar alguma coisa, eu vou pensar em intervir para ajudar alguém. Essa característica é materialista. E não tenhamos dúvida que o Espiritismo, como doutrina religiosa, ela é o maior adversário do materialismo. E tem no materialismo o seu maior adversário. Porque na medida em que os valores espíritas passam a trabalhar dentro de nós, na medida que vai mudando o nosso ponto de vista, a maneira de encarar a vida, de perceber no conteúdo do mundo espiritual, mostrado pela doutrina, motivos que lhes incentivam
a vivência da caridade, do amor ao próximo, na medida que isso acontece, nós estamos tomando verdadeiros antídotos, verdadeiras vacinas contra essas doenças emocionais e suas consequências. Essas doenças, como citei, a depressão, a ansiedade, as síndromes de caráter emocional e suas consequências, a loucura e o suicídio. Que loucura aqui entendamos, como essa obra no Mundo Maior coloca, não é apenas perder o senso e ir para um tratamento psiquiátrico profundo. Loucura aqui também é colocado como, por exemplo, tomar uma atitude ou uma ação que lhe desequilibra profundamente em termos espirituais. Por exemplo, envolver-se num crime, matar alguém. Não tenhamos dúvida, para qualquer um de nós que não tem profissão associada à área de defesa policial, qualquer um de nós, se fizer uso de uma arma e tirar a vida de alguém, não tenha dúvida, na grande maioria dos casos, a nossa vida se acaba aí também. Não são poucos casos de pessoas que, mesmo para se defender, ao tirar a vida de alguém, daí em diante, pesadelos que não terminam, mania de perseguição que já entra para os desequilíbrios mentais da esquizofrenia, porque aquele que foi atingido tinha família e vem logo o pensamento de perseguição. Então a obra trata de vários casos, inclusive casos de crimes como esse que estamos esclarecendo. Então alguém que, por exemplo, tem uma vida equilibrada, moralizada, e de repente toma uma atitude moral drástica. Aí entra o campo de traições conjugais, aí entra o campo de causar um prejuízo afetivo ou material grave a alguém, e aquilo jamais era para ter acontecido, mas aconteceu. E ali abre-se um foco de interferências espirituais perniciosas que podem levar a um desequilíbrio mental efetivo. Então, não é por outra razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, há um item lá intitulado Loucura e Suicídio, aonde a espiritualidade deixa bem claro de que o entendimento da realidade espiritual da vida, a fé no futuro, né? A fé no futuro é o conhecimento profundo de que a vida não acaba no corpo, a vida continua. Esses dois pontos, conhecimento da realidade espiritual e a fé no futuro, são
os maiores antídotos contra a loucura e o suicídio. Então, nesse lado, a doutrina espírita, mais do que qualquer outra doutrina, pelos esclarecimentos que ela nos traz, alcança esse nível de proteção para nós, no momento dos mais difíceis para a humanidade. Nós estamos vivendo anos que não só no Brasil, mas no mundo todo, tem sedimentado um nível de ansiedade, ameaça de guerras mundiais, nunca houve tantas quanto está havendo agora, devido à guerra da Rússia, inventada por ela, com ameaças constantes de um conflito nuclear. Mal estamos saindo de uma pandemia de caráter global. Há uma série de elementos que, se nós não estivermos cuidando dessa área espiritual nossa, que a doutrina espírita fortalece, nós facilmente podemos nos perceber vítimas, né? Disparando estados fóbicos de ansiedade ou de depressão. Então, esse era o direcionamento principal daquele grupo. Mas um fato aqui importante também que não podemos deixar de nos referir é quando o instrutor Eusébio vai dizer a André Luiz de que aqueles que se desdobram e participam daqueles estudos, normalmente, ao acordar, não têm a lembrança, ou não têm a lembrança precisa. Às vezes tem fragmentos. Por exemplo, a gente pode ter um desdobramento desses, participar de uma palestra, de um estudo no plano espiritual, e quando acordamos, a lembrança que nos vem é de que nós estávamos no centro espírita e que assistíamos uma palestra, mas parecia ser um centro diferente, com pessoas diferentes. Mas o que ali foi colocado deveria ser um centro espírita, no nosso caso. Outros que são filiados a outras religiões, quando acordam, contextualizam com as doutrinas que participam. Então, um católico vai se imaginar que foi na missa. E essa simbologia, Eusébio esclarece André, vejam só, é um mecanismo de proteção ao nosso cérebro. Porque nós não damos conta de duas realidades. Se nós tivéssemos a lembrança precisa, isso poderia nos levar a um desequilíbrio mental. Então, a espiritualidade possibilita que o que é importante ali, particularmente para cada um de nós, seja lembrado de forma sutil, através da intuição, através de certa lembrança ao longo do dia. Às vezes a pessoa acordou de manhã, não se lembra de nada, não houve nada. Quando o dia vai transcorrendo e começa a se lembrar, eu sonhei com tal coisa. Ou vem aquela ideia
que é a solução de um problema que nunca havia passado na nossa cabeça. A gente tinha certa questão pessoal e não encontrava uma solução para ela. No outro dia acorda e a solução era essa. Tão fácil. Como é que eu não pensei nisso antes? A gente ia dizer. E realmente não teria pensado mesmo. Porque aquilo ali, não poucas vezes, foi o resultado da interferência do mundo espiritual. Então, é desse modo que é aproveitado o material. E por isso mesmo, há tanta recomendação da doutrina espírita sobre esses dois momentos especiais, antes de dormir e quando acordamos. Porque é assim, antes de dormir, porque vamos nos adentrar na realidade do Espírito. E é de bom aviltre que estejamos com o pensamento em sintonia com valores mais altos. Quando acordamos, por dois motivos agora. Por não termos a lembrança precisa do que houve à noite, porque se por um lado, pelo nosso esforço, pelo trabalho que estejamos fazendo de reforma íntima, da vivência no bem, pode nos dar um amparo da espiritualidade, determinadas fragilidades morais que ainda tenhamos, podem ter aberto portas para o acesso de espíritos desequilibrados, viciosos, e que podem, durante a noite, interferir negativamente no que vamos fazer durante o dia. Então, a prece, quando nós acordamos, é porque não sabemos exatamente como foi e precisamos estar bem amparados para o dia que inicia-se. Todos nós vivemos no mundo de provas e expiações. Já ouvimos isso milhares de vezes. É um mundo povoado, a grande maioria de espíritos doentes, infelizes, desequilibrados, que estão no corpo e fora do corpo. Não é por outro motivo que o Evangelho recomendava sempre orai e vigiai. O próprio Cristo recomendava. Porque nós vivemos numa realidade de testes, de provas inesperadas. E precisamos estar protegidos, em ligação com os espíritos do bem, constantemente. Assim, vai se delineando nesse primeiro capítulo esses esclarecimentos que estávamos compartilhando. Pelo fato de haver um enfoque bem especial sobre a questão da loucura, do suicídio, das quedas morais graves, nós vamos aqui fazer uma relação com um dos capítulos que esse livro traz mais adiante. É um capítulo chamado Psicose Íntima, para termos uma ideia de como essas interferências se dão. Então, em psicose íntima, nós nos deparamos com o momento em que Calderaro e André Luiz adentram-se na casa de uma jovem Antonina, que está aos prantos na sua cama.
E naquele momento que eles chegam na casa, uma casa modesta, uma casa simples, que André Luiz evidencia, era um momento muito grave. Porque naquela noite, Antonina houvera comprado veneno, com a ideia de cometer um suicídio. E aí nós vamos tendo uma ideia do que é que houve por trás dessa atitude tão drástica e tão desequilibrada. André vai nos dar alguns fatos que fizeram parte da vida de Antonina. Ela houvera ficado órfã do pai, muito cedo, com 7, 8 anos de idade. Aos 8 anos, já estava exercendo um trabalho remunerado para ajudar a sustentar a mãe e uma irmãzinha menor. Uma infância difícil, cheia de trabalho e de esforço. Ao chegar aos 20 anos de idade, a sua mãe desencarna. E agora, Antonina fica cuidando da irmã mais jovem, que estava prestes a se casar. E de fato, a irmã de Antonina se casa e Antonina, que era mais velha, continuava solteira. Uma vida só dedicada à família. É natural que ela sonhasse em querer também se casar. Ela sonhava em ter filhos, porque a sua irmã, logo após o casamento, vieram os filhos. E em alguns anos, 4 filhos. Só que numa situação bem complicada. O esposo, alcoólatra, chegava em casa para discutir, brigar, enquanto a esposa, com 4 filhos pequenos, Antonina, se viu na obrigação moral de agora estar ajudando a irmã a criar os filhos, os sobrinhos dela. Mas sempre armazenando o sonho do casamento. Até que ela conhece um rapaz, Gustavo, que estava terminando os estudos secundários e ia entrar na faculdade de medicina. Vinha de uma família relativamente pobre, mas uma amizade e uma afetividade espontânea entre eles fez com que ela se desdobrasse para ajudar Gustavo enquanto ele estava na faculdade. 7 anos em que ela lavava a roupa de Gustavo, era namorada dele e sonhava cada vez mais com o casamento, com a família. Mas aí, quando Gustavo conclui a faculdade, não percebe mais em Antonina como aquela que poderia preencher os seus sonhos de homem. E de forma súbita, termina o relacionamento com ela. E termina da forma mais grosseira possível, porque diz a ela claramente de que ele percebia agora a necessidade de uma companheira que estivesse mais no nível dele. E naquele mesmo dia em que ele termina, é quando Antonina
compra o veneno, porque ela dizia para si mesma: que adianta? De que adianta eu continuar viva? Um sonho que eu tinha de construir uma família, de ter filhos, e acaba desse jeito. Então foi nesse estado que, quando Calderaro e André entraram no quarto, ela estava aos prantos, chorando. E Calderaro diz a André de que a intervenção divina estava ali para atuar e para possibilitar a superação daquela situação e evitar o suicídio. Há diversas obras de André Luiz que tratam de situação como essa. Há casos semelhantes em parte, semelhantes pelo fato de que a pessoa ia cometer um suicídio e os espíritos interviram e o suicídio não aconteceu. Tem no livro Ação e Reação também uma situação dessa. Mas o que se dá aí? Calderaro diz, chama André, e através de passes magnéticos espirituais, faz com que Antonina adormeça profundamente. E aí ela se desdobre, saia do corpo físico e tenha um encontro no qual a sua mãe, que já fazia alguns anos que estava desencarnada, vem ao encontro da filha. E a filha, quando vê a mãe em sonho, entre aspas, podemos dizer, porque o desdobramento é um lado da realidade espiritual, não é um sonho, é uma realidade. Ela encontra-se com a mãe e, quando percebe que é a mãe dela, corre para um abraço e em seguida a mãe diz: o que se passa? Por que essa aflição toda? E a mãe dela chega colocando, como se diz, os pontos nos is e diz: olha, mal iniciou-se seu calvário, suas dificuldades, e você já pensa em quê? E nisso também, junto à mãe de Antonina, havia o espírito de um homem que já houvera vivenciado experiências encarnatórias com Antonina. Era um espírito que nutria muita afetividade com ela. Ela não se lembra logo ao vê-lo, mas percebe, em termos de vibrações, que era alguém muito querido, que estava ali junto também, acompanhando e apoiando a mãe dela. Bom, depois de diversas admoestações, advertências, Antonina disse: eu não vou mais fazer isso. E a espiritualidade possibilita que ela tenha um passeio no plano espiritual com a sua mãe e esse amigo espiritual, para, antes que o dia amanhecesse, ela ser conduzida de volta à sua casa. E quando ela acorda, já vem um sobrinho gritando: tia, tia, vamos ver uma rosa que acabou de nascer. E ali, aquela nuvem tenebrosa da loucura, do suicídio, vai embora. Antonina consegue se perceber, até certo ponto, feliz. Claro, Calderaro esclarece André Luiz que ele iria ministrar também o que ele chama de passes anestesiantes.
para que ela não tivesse a lembrança precisa do que houve. Ela poderia ter flashes ao longo do dia, mas a lembrança precisa ela não teria. Como mecanismo de proteção às faculdades mentais. Então é importante lembrarmos também, já por termos falado de suicídio, do trabalho desenvolvido pelo CVV, através do telefone 188. É um telefone 188, é ligação gratuita de celular, de fixo, 24 horas por dia, aonde há um grupo de voluntários treinados para a escuta atenciosa, a escuta empática, aquele que esteja passando por algum tipo de transtorno, depressão, ansiedade, ideias suicidas, poder ligar para alguém que estará disposto a ouvir atenciosamente, empaticamente, sem julgamentos, sem aconselhamentos, mas através de uma escuta aonde o interesse pelo sentimento e pelo que a pessoa está vivendo é colocado de forma explícita. Então, 188 é o telefone do CVV que tem evitado muitos suicídios, desde a sua criação há 60 anos. Esse ano faz 60 anos que o CVV surgiu. E a origem do CVV é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, um grupo de espíritas que tinham terminado um curso de aprendizes do Evangelho e que iniciaram ali numa instituição o atendimento telefônico. O sigilo nas ligações é absoluto. Quem liga não precisa se identificar, não precisa dizer de onde está falando, para que a pessoa se sinta bem à vontade e poder abrir seu coração, sabendo que vai ser bem acolhido. Bom, esses foram alguns pontos que trouxemos para compartilhar desse início do livro No Mundo Maior, que deixamos aqui o incentivo da leitura, muito importante a leitura de toda a obra. Então, esse livro aí fica o destaque para que busquemos aprofundar o nosso conhecimento da doutrina espírita através dele. Que Jesus, que a espiritualidade benfeitora e amiga, nos ampare e nos conduza de volta aos nossos lares com muita paz.